saindo um pouquinho da questão da política, mas não saindo porque a gente acaba voltando, né? Mas como eu falei aqui no começo, né, tanto o vereador Vinícius como o deputado Rodrigo são cristãos, né? Vinícius hoje pertence a uma comunidade aqui em Salto, comunidade Plenitude, e o deputado Rodrigo a Igreja Mundial, né, assessorando o apóstolo Valdemiro ali. E a pergunta vai para os dois, na verdade, né? A política é um ministério para vocês? É um ministério assim que vocês conseguem ver dessa maneira? Quem responde primeiro? Com certeza. Com certeza. É um sacerdócio. Nós, homens, teremos que ter responsabilidade, prestaremos conta da forma como nós tratamos a nossa esposa, da forma como nós educamos nossos filhos, da forma como a gente trata o próximo. Na vida pública, a gente tem uma responsabilidade maior ainda, porque através dos nossos projetos, através dos nossos posicionamentos, vidas são transformadas ou vidas podem ser prejudicadas. Então, a responsabilidade de nós termos de saber cuidar do povo, principalmente nós estamos no legislativo, de fazer leis que o povo não sofra, isso é magnífico. Então, eu realmente sei de onde eu vi, eu sei que aonde Deus me proporciona, né? Onde eu estou, e eu me sinto totalmente, eu falo que é pela mão de Deus. Eu lembro que quando eu comecei a pensar em ser político, eu tinha 13 anos de idade. E eu era na escola, tinha aqueles representantes de sala, inclusive o irmão do Matheus, foi meu primeiro amigo da época da escola, o Eduardo, que eu passava, nós íamos para a escola juntos, nós dois, que ele morava no rua atrás da minha casa, e todos os dias nós íamos para a escola juntos. Então, desde criança, eu queria representante de sala. Aí os amigos colocavam meu nome na lousa, e ali eu ganhava uma eleição. Aí no outro eu ganhava eleição. Você está disputado. Eu disputava naquela época já a eleição e ganhava na sala de aula. E naquela época, qual que era a melhoria que você pedia para a escola? Era uma bola melhor de futebol, era um suco na hora do intervalo, aumentar a aula de arte, né? Que são coisas que criança não gosta. Então, naquela época começou. Mas eu quero compartilhar com você que está nos assistindo, porque se você tem uma meta, lute para conseguir essa meta. Porque se você for ligar para a opinião das pessoas, você não faz nada. Quem tem prestígio não tem medo de se posicionar, doutor Manuel. Porque quem tem medo de perder o prestígio é porque não tem. Eu lembro que quando eu fui, princípio, eu fui candidato a vereador, eu servi o quartel, fui ser candidato, e o primeiro que eu fui fazer foi falar com meus tios. Na verdade, eu falei com a minha mãe e com meu pai primeiro. Meu pai disse: é isso que você quer, Vinícius? É isso que eu quero. Meu pai sempre apoiou, do jeito dele, simples, mas sempre apoiou. Minha mãe, nem me fala, minha mãe foi para a rua comigo pedir voto. Hoje eu falo que a minha mãe, vai falar minha mãe aqui, mas minha mãe, ela foi minha parceira, até hoje. Eu tenho respeito pelo meu pai, muito. Meu pai sempre foi provedor, meu pai trabalhava muito fora, Rodrigo. Então, minha mãe ficava como mãe e pai durante a semana. Então, minha mãe que corrigia, eu senta direito, fala direito, não trata bem a filha dos outros. Né? Então, minha mãe... Eu lembro quando eu ia pedir voto, minha mãe apoiou e foi na casa dos meus tios. Falei que falava, vou falar com meus tios para ver se me apoiava. Eu tenho 8 tios, todos estão vivos, graças a Deus, tenho 8 tios. E eles disseram para mim, praticamente deram um banho de água fria, todos, a maioria. Não, porque não consegue. Muito difícil, tem que ter dinheiro, porque é o seguinte... Da minha parentela, a nossa família era mais simples financeiramente. Por exemplo, mais pobre financeiramente, vamos dizer assim. Meu pai era motorista de caminhão, ganhava pouco, né? Minha mãe era vazia faxina dona de casa, e os meus tios tinham uma condição financeira melhor que meu pai e minha mãe. Então eles falaram assim: Vinícius, você não tem dinheiro, como você vai ganhar para vereador? E aquilo eu fiquei pensando, sabe? Eu falei... Mas foi aí que eu já tive um encontro com Deus. A gente sempre fala assim, mas a gente acaba... Né? Porque eu comecei a ler a Bíblia, a se apaixonar por isso, e a Bíblia diz uma coisa, que Deus levanta do pó o necessitado e faz sentar-se ao meio aos príncipes. E hoje eu estou aqui com um doutor, um apóstolo, um deputado, um advogado,
Para mim foi Deus me colocou no meio dos príncipes. E aquilo eu falei para Deus, se está isso na sua Bíblia, se está na sua palavra que o Senhor escreveu, eu quero tomar posse dela. Eu nunca fui muito de colocar Deus à prova. Não. Mas eu sempre falei para Deus, o Senhor falou isso aqui. Então, se o Senhor falou isso, eu sempre jogo a palavra de Deus contra, não é contra Ele mesmo, mas com Ele. Porque a Bíblia diz que sobre Ele levou todas as nossas enfermidades, não foi isso? Então, se Ele levou todas as minhas enfermidades, quando eu estou com alguma situação diversa, eu falo, Senhor, essa dor de cabeça não provém de Ti. E por não prover de Ti, eu não aceito essa dor de cabeça na minha vida. Naquele momento que eu falei isso para Deus, eu estava em casa chorando de madrugada, porque a gente sempre fala com Deus principalmente de madrugada. Aí eu senti que o Espírito Santo falou no meu coração o seguinte, eu sou o seu patrocinador. E naquele momento eu chorei, e fiquei feliz e fiquei triste ao mesmo tempo, né? Porque a gente é num sistema tão comercial, um sistema tão econômico, que a gente acredita, essa é uma ilusão, que a gente acredita que a gente pode, que as forças do sistema. Então a gente confia que o nosso carro não vai dar problema, a gente entra no avião, a gente confia que o avião não vai cair, a gente confia em tantas coisas e nas circunstâncias que a gente não confia em quem? Em Deus. Então naquele momento que Deus fala assim, eu sou o seu patrocinador, aí eu falei, então eu vou ganhar a eleição. Aí então eu fui pedir voto, irmãos, fui pedir voto, em casa em casa. Pedir voto não é fácil, falar de Jesus não é fácil, pedir voto também não é fácil. Né? A gente fala, as pessoas falam, mas você bate na casa das pessoas para pedir o voto, você não sabe o que vai sair daquela casa. Então tem muitas pessoas que são educadas, né, Uriel? Mas tem pessoas que não gostam. Aí você estava... Porque quando eu fui candidato a vereador pela primeira vez, deputado, eu nem sabia que vereador era remunerado. Sem brincadeira. Hoje eu sei que vereador é remunerado. O segundo mandato você já sabe, né? Tem cabimento, né? Não é mesada do Não é mesada do pai. Mas naquela época, e olha que incrível, né? Ontem nós fomos numa igreja domingo, do pastor Joel, ali num bairro de Jardim Nações, na última rua de Nações. E lá é um salão de festa, agora é uma igreja. E eu lembro que eu ajudava minha mãe a fazer faxina. Eu tinha uma vergonha, irmãos. Tinha uma vergonha. Porque assim, eu sempre gostei de roupa simples, mas sempre gostei de estar bonitinho com caiaque. Sabe o perfume caiaque? Minha mãe sempre comprava um caiaque. Propaganda caiaque. Por quê? Então eu sempre gostei. Aí minha mãe fazia faxina na casa das mulheres, na casa de algumas mulheres, e à tarde porque de manhã eu estava na escola, à tarde eu ia ajudar a minha mãe. E eu lembro que, eu lembro uma vez que fomos fazer faxina na casa de uma mulher, lá no Marília. Saímos da minha casa e a pé, fomos no Marília, que minha mãe, minha tia e eu. Chegamos lá, a mulher pediu para a mãe fazer a faxina na casa, e inclusive na geladeira. Na hora que a mulher abriu a geladeira, tinha um monte de Danoninho. Um monte. Sabe aquele Danoninho iogurte? Aquilo é uma delícia. E a mulher pediu para a mãe limpar tudo, e a mulher não me ofereceu um Danoninho. E minha mãe sempre foi muito correta. E minha mãe também não me deu nenhum Danone também. Eu queria, mas ela também não deu Danone. Não é seu. E para você ver que naquele momento hoje, graças a Deus, eu vou no mercado e eu compro o Danoninho. Todo mês eu vou e compro o Danoninho. Né? Mas eu fiquei tão triste, porque na minha geladeira... Segundo a Pamela, ele vai no mercado só comprar o Danoninho. Você não trouxe o resto da compra, não? E o produto de limpeza, e a carne? Quando as pessoas olham, as pessoas falam assim, mas vereador, né? Pessoal, é uma coisa tão... É claro que tem uma responsabilidade atrás desse cara. Eu tenho uma responsabilidade. Mas eu quero dizer o seguinte, que todos vocês, quando têm um sonho, ou um objetivo, porque nós temos que ter um objetivo, porque sonho pode ser passageiro, mas quando nós temos um objetivo e nós dedicamos esse objetivo honestamente, Deus nos abençoa. Toda a campanha, quando passa a campanha, porque eu vou falar do meu mundo, o meu mundo é política, né? Eu vivo política, me formei em direito, mas eu vivo política. Quando você acaba a eleição, eu falo para Deus, Senhor, no dia antes, né? Senhor, até aqui eu fiz as minhas mãos, eu fiz o que eu pude, mas agora é com o Senhor. Então, acho que é importante nós colocarmos nas mãos de Deus essa responsabilidade, porque a gente não é super-herói, pessoal. A gente não é super-herói. Nós temos medo, nós temos limitações, mas o poder de Deus não. E hoje, quando eu falo... eu falava para minha mãe, né? Eu nunca quis decepcionar minha mãe, porque eu via que eu nunca quis decepcionar minha mãe. E eu falava para minha mãe o seguinte, que eu ia arrumar um emprego e não ia, e não era, eu posso chorar porque
Eu falei para ela que eu nunca ia deixar faltar nada na casa dela. Porque eu sei que é difícil. Às vezes, hoje você entende porque você é mais maduro. Mas eu vi a minha mãe comendo arroz e feijão e eu comendo um pedaço de bife. Eu com meu irmão. E eu perguntava, mamãe, você não vai comer bife? Irmãos, eu já tinha nessa faixa, eu tinha 14, 15 anos. Minha mãe falou, não, a mamãe não quer comer bife. Hoje eu entendo que não tinha. Né? Hoje eu entendo que não tinha. Mas graças a Deus, ele muda a vida, ele nos muda a nossa situação. E eu falo para as pessoas que sempre nos acompanham, principalmente os jovens da igreja, eu falo, pessoal, se vocês querem ser um advogado, um médico, um pastor, que também é importante, tudo, se você se dedicar, você vai ser. Né? E eu me sinto vitorioso, eu falo que eu sei de onde que eu pedi a Deus. Esse dia teve um projeto na Câmara que eu sabia que eu ia apanhar de um lado. Aí naquele Quero momento... perguntar daqui a pouquinho desse projeto para você. Viu, deputado? Mas eu lembrei, falei, não. Porque na hora eu fiquei com medo, porque eu falei, eu vou apresentar um projeto que é polêmico, que é um projeto que você divide, porque vem a parte ideológica, né? Porque eu apresentei um projeto que é proibindo sexualização precoce, ou seja, da criança. Que a criança tem que ir para a escola para aprender a parte educacional. E não para fazer danças, apresentações, expondo o seu corpo. Mas tem muitas pessoas que para elas é normal, para mim não é normal. Nós temos que proteger a família, temos que proteger a criança, a índole da criança. E naquele momento, deputado, aí porque o Espírito Santo fala conosco. Quem te colocou aqui? Claro que a gente foi através do voto. Mas quem convence as pessoas a votarem em nós é o Espírito Santo. Nós estávamos no escritório que nós abrimos ali no centro, foi um rapaz chamado Lima. O Lima falou para mim, Vinícius, eu não ia votar no você, eu ia votar num cara lá, tal, que frequenta com a gente e tal. Mas na hora que eu fui votar, sabe que número que veio na cabeça? Aí eu pensei na cabeça, eu conheço, meu Deus. Eu falei, que número que veio na sua cabeça? Aí ele falou meu número. Porque um dia antes eu falo isso para Deus, eu falo, Senhor, coloca o teu povo, meu Deus, para votar. Claro que cada um tem a sua intimidade com Deus, né? Mas eu falei isso. E na hora que ele me conta isso, eu falo, olha como Deus age. Não é, deputado? Então, você servir a Deus na política é importante. É importante termos homens e mulheres que tenham princípios bíblicos para que quando vir um projeto que vai gerar mais impostos, projeto que vai contra a família, nosso dever, a nossa obrigação é ter um posicionamento e dizer não.